Em Aniquilação, Natalie Portman é uma bióloga que se junta a um grupo de cientistas formado só por mulheres numa expedição a uma área afetada por uma presença alienígena. Lá, as leis da natureza não se aplicam. Árvores crescem com a anatomia humana, flores nascem no lugar de chifres de animais, os crocodilos são gigantes e possuem dentes de tubarão, e ao invés de rugir, ursos metade esqueletos gritam por socorro com voz humana. Essas são apenas algumas das anomalias que encontramos nas dimensões do brilho, como essa área passou a ser conhecida. A missão das cientistas parece simples: entrar e obter informações sobre o local. O problema é que outras equipes tentaram fazer isso e jamais retornaram, com exceção de uma só pessoa, Kane, o marido de Lena, personagem de Portman, que misteriosamente reaparece em sua casa depois de um ano dado como morto. O que representa essa presença externa que se expande pela superfície da Terra, distorcendo a realidade? O Kane que volta para casa é realmente o verdadeiro Kane? O filme é sobre uma invasão alien ou não passa de uma grande alegoria sobre a autodestruição? Nos próximos minutos, vou contar quais foram as minhas impressões sobre esse conto de terror cósmico dirigido por Alex Garland e lançado em 2018 pela Netflix. Que tal começarmos falando sobre as atuações? Afinal, elas foram o alvo preferido dos críticos em suas análises sobre o filme. Na minha leitura, Aniquilação fala sobre depressão e suicídio, e entendendo dessa forma, me soa coerente o diretor Alex Garland evitar que sintamos empatia pelas cientistas. A tão falada falta de profundidade me soa intencional, porque é o próprio diretor que propõe essa distância. É quase como se um envolvimento emocional fosse macular a nossa interpretação sobre a história. Nosso papel não é nos sensibilizar, mas encontrar o equilíbrio. Para mim, a Aniquilação fala sobre a nossa tendência à autodestruição, principalmente se levarmos em conta o discurso sobre a tal falha genética de nossas células, que ao se multiplicarem, transformam a criação da vida em um caminho para a morte. Há também muitas menções sobre cânceres e tumores no roteiro, uma mensagem mais que clara de que essa é a visão que o diretor tem sobre a humanidade. A autodestruição foi o grande link que uniu todas as personagens naquela missão. Seja pelo alcoolismo, pelo câncer, pelo luto ou por incidentes traumáticos, todas elas estão destruindo as pessoas que eram antes. Tudo pode ser interpretado como um processo de transformação, e nada mais coerente que uma ameaça que reforce essa atmosfera sufocante, impondo limites não só físicos, mas também psicológicos e que ao final não tem aparência alienígena, e sim espelha o ser humano. É quase como se o roteiro gritasse a plenos pulmões: não precisamos de uma ameaça extraterrestre para aniquilar a humanidade. Ela é capaz de fazer isso sozinha. Não fosse isso, por que tantas mensagens subliminares como a cena onde as mãos se entrelaçam por trás do copo e a distorção da água transforma tudo em uma coisa só? Ou então no final, onde tanto o Kane extraterrestre e a Lena original, humana, têm o mesmo verde maligno nos olhos. As ameaças são iguais. A presença alienígena age exatamente como um homem, transformando tudo o que existe em conformidade do seu âmbito próprio. Tudo passa a ser em função do homem, bem como, em Aniquilação, tudo passa a ser em função do brilho. Em outras palavras, o homem é o inimigo, um universo em constante expansão que não respeita qualquer limite natural, causando um colapso por onde passa. Assim como o câncer, a humanidade cresce descontroladamente, desnutrindo a Terra e provocando um caos de fazer inveja a qualquer tumor. Lena e o brilho são a mesma coisa, um espelha o outro, ambos são a ameaça. Bem, essa foi a minha interpretação literal sobre o longa, mas que tal apresentar não uma teoria, mas uma forma alternativa de enxergar a trama? Mas para isso, eu preciso que você abra sua cabeça. Nada que vou dizer é uma afirmativa, trata-se apenas de uma possibilidade. E se tudo o que acontece no filme não passasse de uma alucinação? E se nada fosse real? O filme deixa pistas de que Lena tem tendências a comportamentos autodestrutivos. A forma deprimida como apresenta sua aula, a traição ao marido quando nada havia de errado com o casamento, um sinal claro de autossabotagem e que parece totalmente desconectado do resto da trama, né? E tem até mesmo a tatuagem com o símbolo do Ouroboros, que significa dragão ou cobra que devora a própria cauda. O roteiro impute vários insights sobre esses impulsos. A própria motivação da ameaça alienígena é uma pista. Ela não existe, simplesmente acontece. E a criatura, como sabemos, é um espelho.
Quando passamos por algum trauma, como a perda de um ente querido ou um abuso, por exemplo, a tendência é procurarmos algo que crie uma ilusão de controle em nossas vidas. E quanto mais inteligente é a pessoa, mais complexo e estranho pode ser o gatilho psíquico que utiliza para isso. Não podemos negar que a possibilidade de enlouquecimento é sempre levantada pelo roteiro. Por que o meteoro atinge um farol? Seria uma busca pela luz? Ou então um caminho na direção da morte, seja simbólica, seja concreta? E se o encontro com o marido nunca aconteceu? E se Lena, na verdade, tentou se envenenar naquela noite e acabou internada em uma clínica psiquiátrica? Afinal, por que uma psicóloga lideraria um grupo tão problemático e intimamente machucado em uma missão tão importante para a humanidade? Talvez porque, antes de consertar o mundo, precisamos consertar a nós mesmos. E tudo pode não ter passado de uma ilusão criada por uma mulher em busca de reassumir o controle de sua vida. É claro, quando interpretamos um filme, trazemos conosco todos os livros que lemos, as músicas que ouvimos, os lugares que visitamos, todas as experiências que tivemos durante a vida acabam funcionando como uma programação que guia nossas linhas de raciocínio. Ou seja, talvez você tenha assistido a este mesmo filme e absorvido tudo de uma maneira totalmente diferente. E não tem nada de errado nisso. Sempre existem três verdades: a minha, a sua e a verdade. Mas, caso você tenha outras ideias e queira dividi-las comigo, é só escrever aí nos comentários. Afinal, é sempre bom ter novas perspectivas sobre as coisas, não é mesmo? Valeu!